E aí, beleza? Sou Alex, fundador da Glóbulo, e há 18 anos a Glóbulo existe para trabalhar com estratégia de posicionamento e diferenciação para grandes marcas, para quem está nascendo, enfim. A gente tem alguns projetos, alguns entregáveis. Um deles é o Start Me Up, um nível quase de embrionário até a parte de posicionamento. E esse aqui é o Firestarter. Para empresas que ou já passaram pelo Start Me Up, inclusive, e a gente tem muitas desses processos que evoluem, né? E entra no que a gente conhece como modelo de Firestarter. Mais do que acender a chama lá no Start Me Up, aqui a gente quer tacar fogo. Tacar fogo de que forma, né? É claro que é de uma forma positiva e tacar fogo em velhos conceitos, em velhos modelos, em velhos padrões e começar a pensar marca com outros olhares, com outras lentes, com outros direcionamentos que são importantes, não só para hoje, mas para o futuro. E aí ela também vai entrar em ação junto comigo no Firestarter para, mais do que identificar seu propósito, o seu porquê, a gente entender qual que é a subversão da sua marca. Entender que a subversão também é um elemento de extrema importância para a diferenciação. Eu sei que eu quero salvar o mundo e eu tenho isso nas minhas ações, na minha parte estratégica e na minha parte tática. Como é que eu posso olhar para o outro lado, que não significa ser mal, ser negativo, mas o meu olhar de subversão, de quebra, de provocação, de transformação real também me guie por 8 lentes de como comportamento, cultura, coragem, conversão, conexão, criatividade, e disso a gente comece a gerar valor na marca, mais do que posicioná-la de forma correta, e a gente vai reanalisar, analisar tudo isso de uma forma adequada para realmente diferenciá-la em 8 semanas. Cada semana dessa significa 2 módulos do método FIRE, onde o primeiro a gente vai farejar tudo o que acontece, passado, presente, inclusive futuro, e entender o cenário, os grandes desafios que a gente se encontra. Numa visão fria, muitas das vezes, racional, e outras das vezes completamente envolvida emocionalmente. Então a gente vai mesclar isso para botar no final dessas 2 etapas um mapa F, entendendo num canvas claro o que a gente precisa saber para passar para a etapa de imersão ou investigação, que é a etapa aí. A gente, com as informações coletadas na etapa anterior, vamos pegar essas informações e validar, ir além, pesquisar o que não foi dito, achar novos mercados, novos modelos, novos comportamentos que, adequados ao nosso, podem não só validar uma verdade já existente e uma necessidade de levantar bandeiras claras em valores. Desses valores, a gente atrela 8 níveis de comportamento, que eu consigo transcender isso em algumas ações, depois de revolucionar, inclusive a parte de posicionamento, mas com processos de diferenciação, claro, tornar único o que essa chama pode fazer aí dentro. Então, mais do que acender a chama, a gente quer atacar fogo nesse processo, onde no final você vai ter um mapa claro de 8 direções para seguir, como é que esse propósito e o contrapropósito se dividem ou se multiplicam em 2 grandes bandeiras, 4 grandes valores, 8 grandes atributos. Desses 8 atributos, 8 grandes direcionamentos com a parte tática, estratégica, operacional, cultural e conceitual muito alinhadas. Como é que isso, na etapa R de revolucionar, a gente também está olhando o modelo de negócio, mas formas de se expressar isso de forma sensorial, né? Como é que a gente pode traduzir isso num cheiro, ou num som, ou numa chamada de vídeo, mas mais do que a parte estética ou sensorial é o porquê não fazemos mais aquilo, porquê não toleramos mais aquilo. Então, desse 2 grandes objetivos na nossa mão, 2 bandeiras na nossa mão, como marca, como comportamento.
a gente transcende para 64 níveis de ação e direcionamento. Aqui é elevar o nível de valor de marca para um outro processo de transformação. Aqui a gente quer sair do nível de experiência para, de fato, ser a própria transformação. Como é que a sua marca é elemento de provocação, de coragem, de cura, de comunidades, de criatividade. Como é que esses valores que podem estar aí já, podem ser processos de diferenciação num mapa claro, exclusivo, desenhado e desenvolvido para que você, seu time, sua equipe, o seu processo possa, passo a passo, elevar ainda mais o valor da sua marca e, nesse caso, diferenciá-la de tudo que existe, sendo ela única e exclusiva, sabendo como se comporta, por que se comporta, como e o que faz para isso, mas essencialmente também o que não se faz, o que não se quer por perto, o que não tolera, o que está ali lutando contra, e o contra não é mal, não é isso. Eu posso estar lutando contra a fome, né? E como é que isso, mais do que a fala, se reflete em ação, e essas ações se refletem em comportamento e cultura, essa cultura se reflete em estratégia, essa estratégia se reflete no nível tático, e do nível tático ao operacional. A gente inverte pela chama o processo e começa a direcionar o teu negócio, o teu maior ativo, que é a sua marca, pelo comportamento. O modelo de negócio a seguir, não necessário, é o que você aplica hoje. Pode ser transformado pelo comportamento. Nessas 4 grandes etapas, nessas 8 semanas, você não só vai entender o processo, os métodos e as ferramentas para diferenciar através do que já arde aí dentro a tua marca e levá-la para um outro nível de valor, um outro nível de significado, um outro nível de promessa e principalmente entrega. Como é que você vai perceber, mais do que um departamento de marketing, é explodir esse conceito de departamento e olhar o todo, entendendo como comunidade. Como é que você vai ver uma função nova para a sua empresa, mais do que um benefício, mas olhar o mapa e a direção de cura, que pode ter envolvido cura física, cura financeira, cura intelectual e cura social. Como é que você está olhando no teu nível de marca empresa na parte de criatividade, elevando o potencial criativo do quem trabalha com você, para que não seja, inclusive, substituído por máquinas ou dados, né? Como num processo de conversão. Eu não preciso vender, converter e me apresentar da mesma forma que eu me apresentava 10 anos atrás. Como é que eu estou alinhado, de fato, com esses processos e novos dados e novas formas de olhar e analisar tendência, comportamento, valor, preço, concorrência? Como é que está o meu grau disso, né? Então, nesses processos, nessas 8 semanas, o que a gente vai fazer de forma concurso e com alguns checkpoints de vamos ter 2 horas de papo, eu e você, em algumas semanas, para fazer com que isso fique ainda mais alinhado. Mas eu te garanto que você passando por esse processo de 30 dias, esse do Firestarter de 60 dias, eu te garanto que você passando por esse processo de 60 dias, executando as tarefas de forma gradual, você vai atingir o objetivo de, pelo que você já é, pelo processo, inclusive, de que você não é, você começa a se diferenciar teu negócio, teu processo, teu serviço, a tua ideia, o teu projeto, com ferramentas não tão ortodoxas, vamos botar assim, e nem tem a intenção de ser, mas tirando do pensamento talvez cartesiano demais, que pode levar a um processo de diferenciação e com vários cases já para mostrar, e aqui embaixo tem alguns deles, ter no final resultado claro financeiro, resultado claro numérico, com métricas que facilmente são mensuráveis e mensuradas, né? E super
ultrapassadas, inclusive. Eu não estou nem botando isso em questão, porque qualquer tipo de resultado que você deseje ver, em termos de autoridade racional, vamos botar assim, número de case e tal, resultados desses próprios cases, a gente tem aqui uma infinidade. E fico muito feliz de poder apresentar isso. Como método, a gente tem isso também. Tudo pontuado, tudo processual. A gente trabalha com uma plataforma, inclusive, que vai liberando o conteúdo para quem está assistindo. O outro lado é muito importante, essa relação. Então, curar conteúdo claro no momento que você precisa. Você na plataforma já tem tudo isso, já está certo no momento que você precisa receber aquele conteúdo. E aquele exercício da jornada, ele já vai de forma automática com você para, inclusive, agilizar o nosso processo e de 2 horas que a gente tem de encontro ao longo desse processo, para extrair o mais importante possível, porque todo o resto, você não só não vai precisar de mim depois, não vai precisar da Glóbulo depois, como você pode, de fato, se comportar e traduzir isso para a sua equipe, para o seu time. Eu incentivo isso, que faça para aplicar, de fato, ao longo do tempo, onde você é esse facilitador. O que eu quero é, antes de qualquer coisa, iniciar ou incitar a tua chama aí dentro de transformação. É sobre isso. Não é um curso, não é um processo de branding apenas, sabe? Mas é como você, a tua chama, o Firestarter é isso. Como é que a tua chama interna pode ser forte o suficiente de arder tanto ao ponto de você querer e precisar mudar. Não é trabalhar com desconforto porque dói, mas é de fato, tem situações, cenários, modelos, sistemas que você já viu que você consegue mudar, certo? Você já não faz mais parte de alguns comportamentos que já não fazia parte antes. Como é que a tua marca, o teu processo, a tua ideia, o teu projeto, mais do que está se adaptando a isso, ele está subvertendo o sistema e tacando fogo em novos caminhos, porque ele já é isso. Essas lentes, as 8 lentes, que a gente vai aprender ao longo desse processo, com roteiro, com um mapa claro no final, para como num canvas simples assim, você dirigir os comportamentos e valores e bandeiras e compartilhar isso com quem cria com você, com quem cria jornadas, com quem cria processos, com quem cria metodologias e convites dentro da sua empresa, com quem cria a experiência do que significa essa promessa do porquê grande, claro e real da sua existência, né? Com o que você não tolera, com o que você não aguenta mais. E isso pode ser tão grande quanto você possa pensar e tão direto e claro quanto você possa se comportar e já está se comportando quanto. Identificar isso também na sua empresa, essa força subversiva, também pode ser tão importante quanto identificar os caminhos que levam a posicionar a sua marca. Todo o processo, a gente vai sair com uma plataforma de marca clara, com manuais, com regras, com comportamentos processualizados, roteirizados, manualizados, como uma entrega clara e racional do processo e dos seus desafios resolvidos, com as entregas claras aqui num processo final. Mas mais do que isso, eu acho que a grande entrega é uma entrega de modelo e transformação de um modelo mental de gerar comportamento, gerenciar comportamento de marca e, com isso, aumentar valor e ter a coragem o suficiente para levantar alguns tipos de assunto, para o pertencer claro e real de pertencer ou liderar algumas comunidades. Entender quais são as forças, por exemplo, de um ambiente onde a cultura pode ser um grande transformador de vida, já que você, startup de inovação e tal, fala que quer mudar vidas, de que fato está se olhando para isso, né? Você é empresa muito boa e muito bacana, onde tem na visão, valores e tal, não sei das quantas, fala que quer proteger a natureza, mas aonde de fato você está lutando contra quando vem uma lei
Sabe? Qual é o comportamento dessa marca quando vem algo que vai afrontar aquele propósito? Não é só se defender, mas é trabalhar a favor de. Não precisa lutar, mas entender que também isso são direções e caminhos que você pode, mais do que estar seguindo passos, você está criando e liderando pelo seu próprio processo de transformação. Como uma ave fênix, ressurgindo das cinzas, mas só que nesse caso não precisa tacar fogo em tudo. É não precisar ficar apagando fogo toda hora em processos repetitivos e padronizados e muitas das vezes desejados já no mercado como só aquele caminho. É olhar também aquele caminho e aplicar de forma clara um comportamento, e o comportamento passa a gerar as ações estratégicas posteriores, e é o inverso. O Firestarter promete e entrega essa transformação em 8 semanas, em cada uma dessas etapas metrificadas e claramente explicativas, com aulas curtas, eficientes, com exercícios claros, que a gente vai construindo um processo, no final, mais do que um mapa com essas 8 direções, essa bússola clara de comportamento de marca. Como é que você pode aplicar? Em mais de 60 pontos de ativação tática. Beleza? É isso. Vambora, acendendo a chama para tacar fogo em tudo.